Pessoal, estou aqui para falar do nosso mapa, né? O nosso mapa que vai associar uma coisa importante, né? As condições sociais, a vida em sociedade, os aspectos da sociologia, da antropologia e a economia. Muito importante entender, para quem é historiador, por exemplo, a importância da análise social, a análise do ambiente e o contexto social, dentro da perspectiva econômica, de como existe um desenvolvimento econômico, ou uma realidade econômica, que provoca os problemas sociais. Nós vimos aqui, inclusive está colocado no corpo do seu mapa, alguns dados importantes, né, do Instituto Brasileiro, do Instituto de Pesquisa Nacional, também de Amostra do Domicílio, Instituto Brasileiro de Economia, em que você vê o quanto que, por exemplo, mulheres ganham menos que homens. Menos ainda tem renda, mulheres pretas. Você vê que existe uma desigualdade regional de renda. Lá no corpo do seu mapa, nós fizemos uma comparação com o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, maior PIB do país, com a Bahia, né, com o estado baiano, quanto que você tem uma diferença de renda Nordeste e Sudeste. O Brasil é uma coxa de retalhos, economicamente, e é também uma coxa de retalho socialmente. Há realidades sociais distintas do país, uma diferença regional que você tem que compreender, você tem que entender para poder fazer uma análise mais adequada. E esse é o convite que eu tenho nesse mapa, para que você possa, ao analisar o desenvolvimento econômico brasileiro, ao analisar as desigualdades regionais brasileiras, você vai se situar nesse mapa. Onde você mora está nesse mapa. E será que a realidade que você vive tem uma relação direta com esses dados que você analisa? Na formação do cientista social, a gente tem uma dificuldade muito grande de associar, de relacionar aquilo que a gente observa nas análises que a gente faz teoricamente, que a gente estuda teoricamente, e as condições reais e objetivas que a gente vive concretamente. O que tem a ver a vida que eu levo com as análises sociais, econômicas, políticas, as pesquisas históricas, geográficas que eu estou desenvolvendo. Então, o cientista social tem que aprender que toda a abordagem que ele faz no país, do Brasil, da sociedade brasileira, tem que também causar uma reflexão, não só para ele, para os alunos, para as pessoas que precisam do trabalho dele, do lugar onde as pessoas vivem. Tem que compreender melhor a minha realidade a partir do conhecimento que eu estou tendo dentro de sala de aula, por exemplo. Então, essa é a grande questão desse mapa. E aí, as atividades que você tem que fazer, as orientações que você tem que ter para isso, né? Qual é a origem, por exemplo, histórica da região onde você mora? Como é que essa região surgiu? Ela tem uma história. Uma história tanto micro, a história local, a história do lugar, e a história do relacionamento do lugar com um contexto mais amplo, estadual, nacional. Entender como que a realidade de onde você vive está vinculada a essa questão que você está analisando, por exemplo, no Brasil, né, da sociedade brasileira, da economia brasileira naquela região. A outra coisa importante, quais são os problemas que você tem na comunidade, né, que você vive? Quais são as situações na comunidade que você vive que merecem atenção e que você considera que tem uma relação histórica, uma relação econômica, histórico-econômica, e se expressa nos problemas sociais? Desemprego, violência. Qual o tipo de problema que você tem na tua realidade que te chamou a atenção, que está relacionado a toda essa análise histórica que você fez, essa abordagem histórica que você fez? Aí você começa a perceber, eu espero que você perceba isso nesse mapa, de que a gente vai entendendo melhor a vida que a gente leva, conforme a gente vai compreendendo de forma macro a condição que a nossa vida foi formada, o lugar onde a gente está. Muito importante isso. Por exemplo, a desigualdade econômica que você tem na sua região comparada com a nacional. Lembra que nós fazemos aquela comparação lá no texto São Paulo, Bahia, o estado de São Paulo, o estado da Bahia? Se há essa diferença, em que lugar você está no mapa, como é que você pode observar a sua situação em relação a esse contexto nacional? Entender que você faz parte da história econômica, da abordagem social brasileira, da situação social brasileira. E aí nós temos
a desigualdade, né, como problema social, como é que essa desigualdade é sentida na sua comunidade, uma descrição dessa desigualdade, como é que você percebe ela, né? Desigualdade urbana, há regiões periféricas em contraponto com regiões de melhor renda, uma desigualdade de oportunidades, por exemplo, né? E aí você tem o historiador e a ciência como instrumento de denúncia, de compreensão, de uma observação mais apurada dos fatos. A história pode mostrar isso para as pessoas. As pessoas podem, inclusive, observar a história de uma outra forma, compreendê-la. E, além disso, você pode começar a oferecer reflexões para as pessoas. Não é resposta, né? Como diz Sócrates, mais vale uma boa pergunta do que uma resposta. E aí você começa a indagar para as pessoas à sua volta por que aquela realidade existe daquela forma que existe. Tá claro? E aí você vai compreender, como um historiador, né, como aquele que se comprometeu a ser um historiador, você tem que criar meios para que essa comunidade onde você está perceba isso. Aí você vai criar as ferramentas necessárias. Como é que você pode criar uma abordagem desses elementos e mostrar para a comunidade esses elementos. Aí com fotografias, música, apresentação teatral, até mesmo, né, uma aula aberta, onde você vai chamar a comunidade, explicar historicamente a formação do lugar. O que você tem que fazer é mostrar o quanto o cientista pode ter um papel vital na interferência da vida cotidiana, na vida prática. Como que o cientista social pode ser um ser humano de grande capacidade de compreensão e transformação da realidade. Tá claro? Grande abraço, sucesso aí no seu mapa.